condição, em nenhum momento ele olhou para trás, em nenhum momento ele desistiu, porque a Bíblia diz que ele estava ali, o seu suor escorrendo como sangue, e ele dizendo: Pai, se possível for, passa de mim, mas se não feito a minha vontade, seja feita a sua vontade na minha vida. Pode adorar o Senhor. Você sabe o que é isso? É Jesus nos ensinando: você vai sofrer, você vai padecer, mas tudo na vida passa. Mas a promessa de Deus na tua vida é eterna. Não troque a eternidade por momentos. Não troque o amanhã de Deus na tua vida pelaquilo que tu está vivendo hoje, não. Porque aquilo que Deus planejou para a sua vida é algo muito maior. O que Deus preparou para a sua vida, a palavra do Senhor diz que ouvido nenhum ouviu, que olho nenhum viu, e que nunca chegou ao coração do homem. É o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem crê que Deus tem algo grande para a tua vida? Bate palmas de glória para Ele. Por fim, a Bíblia diz que agora Jesus ele é entregue, ele é crucificado. A Bíblia diz que Jesus ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Ele ressuscita. A Bíblia diz que ele agora tem um encontro com os seus discípulos. Eu entro agora nesta palavra. A Bíblia diz que Jesus ficou ainda 40 dias com ele ali, com eles. E agora chegou a hora dele ir para o Pai. E a ordenança de Jesus é essa: portanto, ide e fazei discípulos. Você sabe o que é isso? É Deus dizendo assim: ó, eu não quero uma igreja de convertidos, não. Eu não quero uma igreja que levantou somente a mão e me aceitou, não. Eu quero uma igreja que dê continuidade naquilo que eu comecei. Eu quero uma igreja não para preencher banco, não para preencher membros, não, mas eu quero uma igreja que faça a diferença na terra, que aonde passar o meu nome venha a ser glorificado. Você sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, antes disso, todo poder foi me dado no céu e na terra. Ele está dizendo: não há autoridade maior do que a minha. Ele está dizendo: não tem ninguém maior do que eu. Ele está dizendo assim: ó, todo poder, tanto no céu como na terra, está sobre a minha vida. E se eu estou sobre a minha igreja vai vencer. Por onde ela passar vai ter poder. Por onde ela passar vai ter autoridade. Por onde ela passar, coisas sobrenaturais irão acontecer, porque eu tenho todo o poder e autoridade. Quem crê nesta palavra da glória? Ele diz: ide. Esse ide dele, ele está dizendo assim: você vai, mas não sozinho. Esse ide, em outra palavra, ele está dizendo: vamos. Porque você olha para a palavra do Senhor e diz assim: a palavra do Senhor diz: eu irei para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei um Consolador que estará contigo até a consumação dos séculos. Jesus, quando ele fala aí, que ele está falando: tu já tem o Espírito. Se tem o Espírito, tu não está sozinho, tu está comigo, tu está na minha presença, tu está de mão dada comigo. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pelas águas, ela não vai te submergir. Sabe por quê? Porque o teu Deus não te abandona, o teu Deus não te desampara, o teu Deus está contigo. Deus, ele está contigo. A palavra do Senhor diz que ele é. Esse ele é algo muito forte. Ele é, fala de autoridade, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A gente vai passar angústia, vamos. Eu não vim aqui para dizer que ser crente é estar sempre alegre, é estar sempre bom, é estar sempre mil maravilhas, não. Ser crente é renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Ser crente é você olhar e dizer assim: eu quero, mas eu não vou aceitar, porque mais vale a vontade de Deus do que a minha. É você se despir do seu eu para dizer assim: ó, há alguém que é maior do que eu e eu quero obedecer a ele. Sabe por quê? Porque ele tem o melhor para mim. Por mais que o meu olho está dizendo assim: é bom, eu quero, vai ser prazeroso, mas e amanhã? É aquele chocolate que você
fome. No outro dia não tem chocolate, ainda você adquirir uma dor de barriga. E aí Deus está dizendo assim: não vai, porque hoje parece ser bom, mas amanhã vai te fazer mal. Então é isso que Deus ele fala. Ele não corta a gente de certas coisas. Não é porque Ele quer o nosso mal, é porque Ele sabe que lá na frente não vai ser bom para nós. Ele sabe que lá na frente vai nos complicar. Mas aquele que ouve a voz do Espírito Santo, aquele que fortalece no Espírito, a carne é fraca, mas o Espírito já está pronto para vencer ela. Porque quem está é no Espírito, quem anda no Espírito, a carne está sufocada, não tem poder sobre a vida dele. Quem crê, bate o palmo da glória para Deus. Portanto, ide, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente olha, amados, para esta palavra, e você vê, muitas pessoas até engrossam a voz, né? E eis que eu estou contigo. Tem muita gente indo fazer missão. Tem muita gente indo pregar a palavra. Tem muita gente viajando, muita gente fazendo, muita gente acontecendo. Mas a pergunta é: será se está baseado no que Cristo mandou? A gente ouve muita palavra: ide pregar o Evangelho. Ide, eu estou indo fazer o ide. Só porque foi pregar? O ide do Senhor não é só pregar. O ide do Senhor não só é lá falar de Jesus. O ide do Senhor é ir e ensinar. Não adianta nada alguém ouvir o Evangelho se ela não tiver um preparo para ter mudança de vida. Não adianta nada uma igreja cheia de pessoas vazias. Não adianta nada, mas uma igreja cheia de pessoas e menos discípulos. Jesus não nos chamou para ganhar almas, fazer convertidos. Jesus nos chamou para fazer discípulos. O apóstolo Paulo disse: sejais o meu imitador, como eu sou de Cristo. É ele dizendo: da mesma forma que eu sigo o modelo, siga você também o modelo de Cristo. Jesus não chama crente, Jesus ele chama discípulo. Para quê? Para ir fazer outros e o nome dele ser glorificado. Eu conheço muitos crentes que ele é crente, mas não é discípulo. No primeiro problema ele quer abandonar o barco. No primeiro problema ele quer abandonar a fé. No primeiro luta ele quer abandonar Cristo. Eu conheço outros que no primeiro problema já quer resolver na força do seu braço. O discípulo não. O discípulo ele faz que nem mestre. Está passando luta, vai para o monte orar. Está passando luta, vai para o joelho. Vai para a palavra. Vai para a confiança em Deus. E é Deus que vai fazer a obra. Quem segue o modelo de Cristo, ainda que o seu suor se converta em sangue, ele está orando e dizendo: Pai, eu não estou aguentando, mas eu vou aguentar porque não é a minha vontade, é a vontade do Senhor quem vai prevalecer. É isso que Deus ele quer de nós, um crente alicerçado na rocha. Crente que é alicerçado na rocha, ele não olha para trás. Crente que é alicerçado na rocha, ele não teme ao vento, ele não teme aos rios, ele não teme a tempestade, ele não teme a nada. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem te dá base é a palavra, quem te dá base é a promessa, quem te dá base é Cristo. Que crê nesta palavra, dá glória para Ele. Não é tempo de parar, é tempo de edificação, é tempo de alicerçar-se em Deus, esconda-se em Deus e o inimigo não vai te achar. Bate o palmo e dá glória para Ele. É em conjunto, amados. E é lógico que a pregação do Evangelho antecede tudo. Mas não é só ir ali e dizer: eu ganhei 5 almas para Jesus e fui embora. Eu fui ali e ganhei 10, ganhei 100. Eu prefiro, irmão, sair um lugar com 5 pessoas que é discípulo do que estar uma igreja com 500 crentes. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que com 12 discípulos, olha o tanto de pessoas que estão aqui. Olha o que o Evangelho fez no mundo. Por quê? Porque eles eram discípulos. E fizeram discípulos.
O discípulo, ele dá continuidade. Jesus, ele está dizendo assim: ide ensinando-as a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Quando Jesus, ele nos dá uma ordenança de guardar, ele está dizendo assim: eu quero tirar de você o que te atrapalha. Eu quero tirar da tua vida o que vai te prejudicar lá na frente. O que é que te impede de servir a Cristo? É o medo. Jesus está dizendo: eu lanço fora o medo. Aí é algo que você está prendendo. Jesus está falando: eu tiro isso que te prende. Jesus está dizendo: eu mudo a sua história. Você na minha presença não vai ter mais necessidade disso. Sabe por quê? Porque a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha presença é o que você necessita para viver. Diga glória a Deus. Então ela começa com a palavra. Aprender Jesus. Aí agora vai aprender o modelo de Cristo. Quem lembra da palavra do Senhor? Você não me fala agora, Romanos 12. Fala pra gente o quê? Renovar a nossa consciência. Por quê? Porque na nossa consciência é que comanda o corpo. Se na sua mente tem medo, seu corpo todo vai sentir. A pessoa não sai de casa, a pessoa não atravessa a rua, a pessoa não faz nada. O medo é algo terrível. Se o seu desejo está onde? Na sua mão, começa onde? Na sua mente. A sua vontade começa onde? Porque temos que dizer assim: tem fulano que come até pelo olho. Por quê? Porque o estômago já está cheio, mas a sua mente sempre quer mais. Então quando você transforma a sua mente, renova a sua mente, aí você muda de fase. A Bíblia diz que você começa a experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas pastor, já tenho 20 anos, eu nunca experimentei. Deus está te chamando para renovar a sua mente. Porque através da renovação da sua mente, você vai viver o sobrenatural de Deus. Se só de experimentar já é coisas grandes, imagine mergulhar nas profundezas de Deus. Você verá que coisas extraordinárias irão acontecer. Diga glória a Ele. Aí Ele diz: agora todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis aí então eu estarei contigo. Não adianta, irmãos, Ele dizer: não, eu vou lá só para ir. Eu ir lá, a igreja está pura, eu não vou. A igreja está cheia, eu vou. Aquele lugar eu vou, aquele lugar eu não vou. Não. A gente tem que estar sempre pronto para dizer assim: eis-me aqui. E sempre ir, irmãos. Eu costumo dizer: eu sou uma pessoa que para onde eu for, eu prego do mesmo jeito. Seja de sede, seja na igreja regional, seja aonde eu for, seja no culto, no lar, eu sempre prego do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque a palavra não é minha. Quem tem que ser glorificado não é eu. Quem tem que ser glorificado é o nome de Deus. E antes de pregar em qualquer lugar, eu sempre faço uma oração com Deus. Eu falo: Deus, eu não sei quem vai estar lá, não sei quantos vão estar, não sei como estão, mas o Senhor, pela sua onisciência, o Senhor já sabe. Então o Senhor vai fazer segundo o teu querer. Porque não adianta, irmãos, a gente achar que a gente pode fazer alguma coisa. Quem pode é aquele que está em nós. O que pode fazer é a palavra. Eu poderia tentar mexer no emocional de todo mundo aqui para tentar fazer o que ele vai fazer a palavra. Quem vai fazer é o Espírito Santo. A única coisa que eu digo para a igreja é: esteja com o ouvido sensível à voz do Espírito Santo. E tu verás que aquele caminho que tu quer ir, ele vai dizer: vai. Quando não for para ir, ele vai dizer: não vai. Porque ele estará contigo em todos os momentos da tua vida. Não é só no momento de alegria, não é só no momento de dor, mas em todos os momentos da tua vida, ele estará contigo. Você crê? O Espírito Santo de Deus, ele está contigo. Bate o palmo e dá glória para você. A igreja do Senhor agora, ela vai. O que a igreja enfrentou? Perseguição, lutas, levantes, divisões, enfrentou muita coisa. Mas
mas ela pereceu? Pelo contrário, é igual massa, você bota aquela massa no fermento. Você bate ela, quanto mais bate, mais ela cresce. Quanto mais bate, você deixa lá, ela descansa um pouquinho, quando vem, já volta. Quando pensa que a igreja sumiu, de repente já chega aquele dobrado. Porque é assim que Deus faz. Deus, ele trabalha na nossa vida no momento das aflições, é no momento da dor, é no momento do sofrimento, é nessa hora aí, ó, que você pode clamar, e Deus, ele vai fazer a obra na tua vida. Você olha e você vê Pedro, aquele discípulo no barco, vendo Jesus andar pelas águas, e eles começam a gritar dizendo: é um fantasma. Jesus disse assim: não sou eu. Eles não conheciam a voz do Senhor. Olha o que Pedro disse: se é o Senhor, eu vou até a ti, andando também pelas águas. Jesus disse: então venha. Quando Jesus chama, ele garante a palavra. Ele falou que venha andando por cima das águas. Pedro começou a andar por cima das águas, mas a Bíblia diz que ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para onde? Para o vento, para as lutas, para a dificuldade, para o problema que estava à sua volta. E o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Ele afundou por quê? Porque Jesus não tinha uma palavra sobre a vida dele? Porque Jesus não tinha dado a ordem? Ou porque ele olhou para aquilo do seu problema? Porque ele olhou para a sua dificuldade? Porque ele olhou para a sua capacidade? Porque ele olhou para onde não deveria olhar? Porque quando nossos olhos estão em Jesus, independente do que aconteça à nossa volta, nada vai tirar a nossa atenção, nada vai tirar o nosso foco, porque os nossos olhos sempre vai estar em Cristo. Só que me chama a atenção essa palavra que Pedro, ele faz uma coisa que muitos não querem fazer. Ele reconhece que precisa de ajuda. A Bíblia diz que ele começa a gritar dizendo: mestre, socorre-me. A Bíblia diz que ele começa a clamar. Clamar não é ficar de boca fechada, é gritar mesmo. Ele começa a gritar pelo socorro de Cristo. Aí eu pergunto para a igreja: quantos ficaram no barco? 11. Quantas não tinha? 22. Quem ajuda mais? 22 ou 1? 22, pela lógica do homem, 22. Mas e por que ele não chamou os discípulos para jogar corda, rede ou qualquer outra coisa? Porque ele sabia que o homem não podia fazer nada, que ali a obra que ia fazer era Deus. E aí muitos dizem: Jesus foi ao socorro dele, sim ou não? Sim ou não? Não. Como assim, pastor? Porque eu só posso ir a um lugar quando eu estou longe. Eu só posso ir até aquela cadeira se eu estiver distante dela. Mas a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, segurou na mão de Pedro e colocou em segurança. Sabe por que Jesus não foi? Porque Jesus já estava lá com ele. Jesus não foi porque Jesus já estava do lado. Jesus só estava esperando ele dizer assim: ó, eu não quero olhar para o vento, eu quero olhar para Jesus. Jesus me socorre, me tira deste mar. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus estava pronto para segurar na mão de Pedro. Nessa tarde também não é diferente. Deus, ele está pronto para te socorrer. Clamas a mim, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. O Senhor está te chamando nesta tarde para você clamar a Ele, chamar a atenção dEle, invocar Ele, porque somente Ele é o capaz de resolver a tua história, o teu problema, a tua situação. Jesus está te dizendo: clamas a mim, me chama, me busca, me invoque de todo o coração, e eu estarei aí para te socorrer. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quantos creem nesta palavra? Levante a tua mão para a glória. Que Deus nos abençoe. O Espírito Santo de Deus fale maior e mais forte em cada coração. Amém?